Me pediram para falar de novo por que açúcar em excesso acelera o processo de envelhecimento. Existe uma coisa, gente, que chama estresse oxidativo, que muitas de nós conhecemos como envelhecimento precoce. Esse nome mudou hoje, em razão dos estudos. A gente sabe que envelhecimento precoce hoje se chama estresse oxidativo, que nada mais é do que, para maneiras fáceis de vocês entenderem, é a ferrugem das nossas células. Pega uma barra de ferro que fica um portão, pronto, vamos falar assim. Pega lá um portão, observa um portão de ferro que fica no tempo, tomando vento, chuva, sol. O que acontece com esse portão? Com o passar do tempo, a tinta vai saindo e vai começando a aparecer uma ferrugem nesse ferro que vai corroendo esse ferro. Eu acredito que todo mundo já tenha visto aí um ferro enferrujado. O mesmo acontece com as nossas células quando você tem um consumo muito aumentado de açúcar. Esse consumo exagerado de açúcar que a alimentação ocidental tem faz com que esse estresse oxidativo, faz com que esse envelhecimento das suas células seja muito mais acelerado. Eu nunca faço terrorismo com açúcar, porque eu sou muito a favor do equilíbrio. Eu digo sempre, gente, que coisa mais gostosa quando uma mulher, por exemplo, está na TPM, que ela tem vontade de comer um doce, e ela vai lá e come com equilíbrio, ela come com moderação, ela come com prazer, porque aquilo é fisiológico. No momento da TPM, da tensão pré-menstrual, ou mesmo da oscilação de humor dentro do climatério e da menopausa, existe uma variação da serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. E muitas vezes esse docinho, em pequena quantidade, com equilíbrio, ele pode quase que funcionar quase que como um remédio na sua vida. Só que, qual é o grande problema? As coisas são invertidas. Ao invés da pessoa ter no açúcar a exceção, ela tem no açúcar a regra. Bebe suco adoçado, bebe leite adoçado, bebe café adoçado, come pão demais, porque a questão do açúcar, o que vocês têm que entender? Não é só no alimento doce que você tem contato com açúcar. Alimento salgado, que é produzido com farinha branca, ou seja, farinha de trigo refinada, quando você come, dentro do seu corpo, aquilo vai se converter também em açúcar. Então tem que ter cuidado. Por isso que eu falei da alimentação ocidental, porque o padrão da alimentação ocidental é muito carboidrato refinado, não só no açúcar. Então, para quem consome demais alimento refinado, com carboidrato refinado, para quem consome demais alimento doce, né? Para quem, aquela pessoa que consome tanto que na cabeça dela ela não vive sem, essa pessoa tende a ter um envelhecimento muito mais acelerado, essa pessoa tende a ter uma perda de colágeno mais acelerada, essa pessoa tende a ser muito mais inflamada, né? Ela tende a desenvolver ali diabetes do tipo 2, ela pode desenvolver hipertensão, enfim, tem uma série de problemas que podem acontecer, inclusive Alzheimer. Que Alzheimer, eu não sei se vocês sabem, mas hoje ela é chamada, né, dentro dos estudos científicos, de diabetes do tipo 3. Por quê? Porque é uma resistência à insulina lá dentro do cérebro. Então tem que ter cuidado. Tratamento para Alzheimer é dieta com mais baixa ingestão de carboidratos. É isso que melhora muito o perfil de um paciente que tem Alzheimer. Estão entendendo? Ficou claro por que o excesso de açúcar é prejudicial para a pele e degrada muito mais rapidamente esse colágeno. Entendam assim, ó, quando uma célula ela vai sofrendo esse estresse oxidativo, quando essa célula vai enferrujando, ela vai envelhecendo, o ferro corrói e faz buraquinho lá no ferro, não é? A nossa célula também. Só que quando acontece esse buraquinho, a nossa célula entra num processo que chama apoptose, que é a senescência da célula. A gente acelera o envelhecimento. A apoptose é a morte da célula. Só que a gente não quer que essa célula morra, gente, antes do tempo. Ela tem que morrer no tempo certo. Toda célula da gente morre, tá? Só que do jeito que ela morre, ela se renova. Só que qual é o grande problema hoje da vida moderna? Tem muita mulher aí se alimentando muito mal, tem muita mulher bebendo demais, fumando demais, dormindo de menos, bebendo pouca água, vivendo estressada,
comendo muito mal, ingerindo muito açúcar. E aí esse processo ele está muito acelerado. Ao invés da célula, sei lá, vamos botar, dela viver, sei lá, vou hipoteticamente, tá? Que a gente tem diferentes tempos aí, mas vamos botar, ao invés de uma célula viver 72 horas, ela vai viver 24, e isso não é bom. Porque você está matando essa célula pelos teus hábitos de vida. A gente tem que tentar preservar, gente, deixar a coisa acontecer naturalmente, dentro do tempo fisiológico da célula. Ok? E é por isso que quando a gente vê, por exemplo, uma mulher que tem bons hábitos, uma mulher que é saudável, né? Que rotulam essa mulher de saudável, que dorme bem, que cuida do estresse, que cuida da alimentação, que pratica exercício físico, a gente olha nessa mulher e a gente fala, nossa, mas ela não parece que tem a idade que tem. É justamente por isso, que a coisa não está acelerada. A gente consegue dar uma pisada no freio, você programa o seu envelhecimento. Hoje é super possível, gente, você programar o seu envelhecimento. Mas dentro, o que é essa programação? De você dizer se você quer envelhecer com qualidade ou não. Isso depende de você, daquilo que você faz com você e com a sua saúde. Até aqui, gente, tá claro?